Como manter o equilíbrio entre turismo e preservação num país de tantos desafios? Além dos 14 locais listados como sítios do patrimônio cultural, o Brasil tem ainda 7 lugares considerados patrimônios naturais da humanidade. Para preservar bens naturais e culturais significativos para a humanidade, a Unesco criou a Convenção do Patrimônio Mundial. Anualmente, o Comitê do Patrimônio Mundial analisa esses bens e decide, julga quais são os bens em todo o mundo que podem entrar nessa lista. Pegar a lista dos patrimônios culturais brasileiros e fazer dela um roteiro de viagem pode ser das melhores ideias para se conhecer o país. A diversidade vai desde a arquitetura, arte, culinária, até passeios em meio às belezas locais. O ano era 1698. Johann Sebastian Bach tinha apenas 12 anos quando Ouro Preto foi fundada. A cidade foi o primeiro sítio brasileiro a ser declarado Patrimônio Mundial em 1980. Ouro Preto é pura história. O Museu da Inconfidência, com um acervo impressionante, ajuda a retratar um dos mais importantes movimentos pela independência do Brasil. Ouro Preto é arte, é a casa de Aleijadinho. Sua herança está sempre presente. Fomos conhecer um representante da arte contemporânea de Ouro Preto. Como é que nasce o Tunico dos Telhados? Eu já pintava. Aí eu, olha, eu vou viver de arte. Aí, sei lá, cismei e fui para São Paulo. Peguei meus quadros, cavalete e tal, fui para São Paulo. Essa história passa por aqui, né? Esse telhado maravilhoso, né? De Cecília Meirelles, que eu encontrei num sebo lá em São Paulo, passeando lá, eu vi esse livro e vi esses telhados bonitos. Aí depois que eu comecei a pintar os telhados, os amigos lá na feira, os artistas, começaram a me chamar de Tonico dos Telhados. E você é da terra do Aleijadinho, então a gente está falando aí de uma influência barroca. Justo, do Aleijadinho, né? E bem provável que eu seja parente mesmo do Aleijadinho. Obrigada, Tonico. Foi um prazer muito grande e poder aqui assistir de camarote a sua arte, o seu talento. Obrigado. É uma arte como sacerdócio. Ouro Preto é a arquitetura colonial. É também um sonho para o turismo sacro. A Basílica Menor de Nossa Senhora do Pilar, erguida em 1696, faz parte do roteiro oficial. Durante mais de 20 anos, talento e dedicação esculpiram paredes, altares e imagens. O barroco está presente em cada esquina, em cada ladeira. É preciso andar pelas ruas para vivenciar Ouro Preto. Mas fazer a gestão de todo esse patrimônio representa não só olhar para um perímetro de tombamento de 22 quilômetros quadrados, mas tratar das questões urbanísticas e ambientais, juntamente com temas de preservação e conservação. Este é o grande desafio da Secretaria de Cultura e Patrimônio de Ouro Preto. Se você tiver num perímetro de tombamento que há uma sobreposição entre o tombamento municipal e o tombamento federal, portanto, a aprovação de qualquer intervenção dentro desse perímetro, ela tem que passar pela Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio e também no IPHAN. Obstáculos como, por exemplo, acessibilidade, como gerir esse tipo de situação numa cidade que a própria topografia
ela inviabiliza, de certa forma. Exato. Trabalhar as questões de mobilidade e acessibilidade são um desafio contemporâneo e passa primeiro pela forma como nós enxergamos o patrimônio e romper essa barreira do patrimônio como uma coisa intocável. O IPHAN é um dos parceiros de um projeto que tenta reconhecer a atuação dos moradores e desenvolver ações com estímulo à memória, identidade e patrimônio. Nós nos acostumamos, enquanto moradores, a olhar para essa maravilha toda que é essa cidade. Mas na hora que a gente traz alguns instrumentos diferenciados, a gente foca o olhar para a cidade, um olhar mais sensível, um olhar diferenciado, que nos possibilita refletir, inclusive, sobre toda a nossa vivência aqui e nos colocar de forma mais positiva com relação a tudo. Patrimônio cultural e história andam sempre juntos. Por isso, fomos conversar com esta especialista em história mineira. Por que nós temos que preservar a nossa memória histórica, artística? Porque é a experiência do nosso passado é que nós vamos recriando, mostrando coisas novas para a nova geração. E são histórias mantidas por gerações que não só emocionam, mas também ajudam a manter viva a memória de um país. Ana Maria conta que, desde muito pequena, lembra do avô e do pai buscando peças que datam do período da escravidão e do Império do Brasil, interesse que se deve a um passado bem marcado na família. Os avós do meu avô eram escravos, então ele busca resgatar essa história, sempre se interessou muito por arte, então essa busca foi primeiramente de questões familiares, né, de um apego sentimental, mas também pelo interesse de resgatar essa história para gerações futuras. A exposição das peças encontra-se na Casa dos Contos, na antiga senzala. Podem ser encontrados desde utensílios de cozinha até objetos de tortura. A casa abriga ainda um museu e o Centro de Estudos do Ciclo do Ouro. No local é possível conhecer a evolução das moedas e cédulas em todos os períodos da nossa história. O prédio reserva um acervo de móveis e decorações de época, além de documentos raros, como a própria coroação de Dom Pedro I. Casa de tantos contos que nos ajudam a contar tantas outras histórias, inclusive a do próprio TCU, que teve como testemunhas essas paredes para dar os primeiros passos no trabalho de aprimoramento do controle de contas no Brasil.